Depois de tudo isso ser dito, o juízo de Deus vem sobre Ananias. Vocês podem pensar, né, a gente pensa, né, que foi alguma coisa severa, porque diz aí que quando Ananias ouviu aquilo, ele caiu morto, um ataque fulminante, ele caiu morto ali aos pés de Pedro. Mas a gente tem que lembrar, a quem muito se dá, muito se pede também. A igreja iniciante, ela estava cheia do Espírito Santo, ela estava vendo sinais e prodígios e maravilhas. Deus estava presente ali de uma maneira extraordinária no começo da igreja, lá em Jerusalém. Então, da mesma forma que haviam sinais extraordinários da presença amorosa de Deus, também houve sinais extraordinários da sua santidade, da sua justiça e do seu zelo. O Deus que permitia que pela mão dos apóstolos milagres extraordinários acontecessem, era o mesmo Deus que através da mão dos apóstolos estava exercitando juízo, zelo, santidade e justiça na sua própria casa. Em época de grande avivamento espiritual, de grande despertamento espiritual, a gente pode esperar essas duas coisas, embora o pessoal prefira o oba-oba do avivamento. Mas se Deus veio para a igreja, se Deus está presente, se sua presença de fato inunda os nossos corações, você pode esperar tanto coisas extraordinárias, maravilhosas, como sinais, prodígios, se Deus quiser fazer, conversões em massa, generosidade, mudança de vida nas pessoas, conversões de pessoas difíceis, conversão de filho desviado, tudo isso você pode esperar, mas pode esperar também o juízo de Deus. Ele vai julgar também, ele vai exercer a sua justiça e a sua retidão. Ele vai julgar o pecado no meio da igreja. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, cuidado quando você orar por avivamento, porque é isso aqui. É isso aqui. Não é somente a glória, mas é também a cruz. É também um momento de julgamento. Ele caiu morto e o texto diz aí que veio grande temor. Final do verso 5, sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Grande temor, medo de Deus, medo do juízo de Deus. Essa é a reação correta quando Deus se manifesta poderosamente no meio do seu povo. Temor diante dele. Por quê? Porque ele é santo, ele conhece todas as coisas e nós somos pecadores, nós não somos muito melhores do que Ananias e Safira. Nós somos inclinados a todo mal e Deus conhece os corações e Ele não deixa passar. Todo pecado deve passar debaixo do juízo de Deus. Portanto, cuidado quando a gente busca avivamento espiritual. O que seria o efeito desse ato tão severo de Deus? Se as igrejas começassem a disciplinar, imagine se as igrejas começassem a excluir, disciplinar os membros mentirosos, desonestos, faltosos, que estão cometendo imoralidade. Imagine se as igrejas começarem a ser mais rígidas nessa questão do controle da sua membresia. Isso ia ser muito ruim, ia espantar as pessoas. As pessoas não queriam ir para lá, né? Não vou para a igreja do pastor Pedro, não, as pessoas morrem lá. Mentiroso morre lá, eu não vou lá para a igreja do pastor Pedro. Olha o efeito do que é que aconteceu aqui, verso 11. Sobreveio grande temor sobre toda a igreja. Curiosamente, essa é a primeira vez no livro de Atos que aparece a palavra igreja. É a primeira vez. A palavra igreja aparece pela primeira vez no livro de Atos aqui. Veio grande temor sobre a igreja, o que mostra que a essa altura a igreja já estava tomando forma, ela estava se organizando, ela já era distinta da comunidade de Israel, eles já tinham consciência de que era um povo distinto do povo de Israel, não era o mesmo povo, mas eram os eleitos de Deus, era a verdadeira descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o povo espiritual. Então é a primeira vez que aparece, é significativo que aparece nesse contexto de disciplina. A igreja toda temeu. Por quê? Porque se aconteceu com Ananias e Safira, podia acontecer com eles. Qual o efeito didático disso aí? Porque se alguém tinha intenção de fazer alguma coisa parecida, ele agora não vai fazer mais. Porque ele viu o que é que acontece com o mentiroso. Ele viu o que é que acontece com o hipócrita. Por isso que a disciplina é importante.
Por isso que a disciplina é necessária, por isso que ela é uma das marcas da verdadeira igreja. Quando a igreja cuida, quando a igreja exerce a disciplina de maneira correta e apena os pecadores impenitentes que não querem se retratar, não querem mudar de vida, isso é bom para a igreja, isso é bom para os jovens, isso é bom para que veja que nós não concordamos com o pecado. O mundo vê que a gente não concorda com o pecado. Mas se a gente abriga, se a gente passa pano, se a gente fecha os olhos, deixa a juventude viver de qualquer maneira, os casais viverem de qualquer maneira, os membros da igreja ter os seus negócios de qualquer maneira, a gente não exerce pastoreio, não procura discipular, conhecer, ajudar os membros da igreja a viver uma vida santa e reta, como é que vocês acham que o Espírito Santo pode nos encher? Ele vai estar sendo testado, aliás, colocado à prova, e as pessoas estarão pecando contra ele, entristecendo o Espírito de Deus, que é aquele que nos dá o poder e a graça para viver a vida cristã como nós devemos viver. O resultado foi didático. Grande temor veio sobre a igreja, e não somente sobre a igreja, e sobre todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. A gente pensaria que isso talvez diminuísse um pouco o ritmo do crescimento da igreja, mas como a gente vai ver na próxima mensagem, o verso 14, diz assim: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e de mulheres. Eu acho que as pessoas são mais atraídas por uma igreja onde o pecado é levado a sério, do que por igrejas onde o pecado é banalizado, porque eles não verão diferença entre a igreja, esse tipo de igreja onde o pecado é banalizado e cada um vive do jeito que quer, e o mundo de onde eles procedem. Eles vão ver que é a mesma coisa. Eu creio muito mais que a igreja ganha por contraste as figuras que Jesus usou. Vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Quando a igreja deixa de ser luz e deixa de ser sal, Jesus disse, ela perde o seu valor. O sal, quando se torna insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens.